Gente, é o seguinte, olha, a gente vai virar chavinha, porque na última semana, estados do sul e do sudeste do país, então, enfrentaram os efeitos de um ciclone extratropical de grandes proporções, né, que causou estragos, deixou milhares de pessoas desabrigadas e sem acesso à energia elétrica e que provocou transtornos em aeroportos e rodovias, Mari. É isso, Arthur. Períodos prolongados de secas, episódios de chuvas volumosas localizadas em uma região específica, além de ondas de frio, calor, já não são, então, fenômenos pontuais, né? Já são corriqueiros no nosso dia a dia e vem causando estragos humanos e econômicos nas últimas décadas. E estão, em boa parte deles, ligados a essas mudanças climáticas que estão acontecendo aqui no nosso planeta. Pois é, Mari, para a gente entender melhor então esse assunto, nós vamos conversar agora de forma remota com Carlos Bocui, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Seja de mais bem-vindo novamente ao Estúdio Alesp. Que bom falar com o senhor. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Assunto de mais importante, né, que é necessária então a atenção de toda a Assembleia Legislativa, dos parlamentares e, claro, de toda a sociedade, né, Bocui? É verdade, nós estamos num processo que vai ser marcado por uma atividade humana voltada à adaptação às mudanças climáticas, né? Porque, infelizmente, a velocidade do aumento da temperatura climática global não nos deixa muita expectativa, a não ser, além de tentar mitigar os efeitos, né? Quer dizer, conter os gases de efeito estufa na atmosfera, também passar por um processo de adaptação, principalmente na tentativa de proteger as comunidades mais expostas a essas vulnerabilidades, né? Bocui, é possível reverter esses eventos climáticos extremos que a gente tem vivido com uma constância cada vez maior? Olha, eu tenho algumas dúvidas com relação à reversão do quadro atual, porque o que nós estamos assistindo hoje é o efeito de lançamento de gases na atmosfera que permanecem, por exemplo, o carbono, o dióxido de carbono, permanece por quase 1000 anos. Tá? Então, reverter esse processo, não há tecnologia que possa retirar em escala elevada esses gases da atmosfera. O metano, ele dura menos na atmosfera, mas também ele, no mínimo, permanece 30 anos. Então, reverter o que está aí é muito difícil, né? O que nós temos é que trabalhar para que a situação não venha a piorar, tá? E aí o limite, realmente, da ciência, como limite tido como seguro, dentro desse quadro que nós estamos assistindo, é o máximo de 1,5 grau de aumento de temperatura desde o período industrial. E nós estamos aí com cerca de 1,2 de aquecimento, né? Então, está já muito próximo daquilo que é considerado o limite de segurança pelo painel intergovernamental das mudanças climáticas. Bocui, sem fazer qualquer tipo de polêmica aqui em nosso programa, mas já entrando num assunto delicado que foi tratado durante as últimas semanas, afinal de contas, o ser humano é responsável ou não por toda essa transformação climática, hein? O ser humano é responsável. Nós vivemos uma fase conhecida como antropoceno. O antropoceno se caracteriza pela intensificação das atividades humanas em várias áreas, extrapolando os limites de alterações aceitáveis para o planeta, né? Quer dizer, a incidência das atividades humanas sobre o ecossistema. Não paira dúvida científica de que a responsabilidade hoje das mudanças climáticas é causada principalmente pelo lançamento de gases pela humanidade, seja aí dióxido de carbono, seja metano, ou seja, os gases de efeito estufa, né? Então, isso é um consenso científico, né, aprovado, discutido pelo IPCC, onde mais de 280 cientistas se debruçaram sobre os fatos e concluíram que a humanidade tem a capacidade de provocar essas alterações drásticas no clima do planeta. E nós podemos esperar eventos cada vez mais intensos? Existe uma correlação entre o aumento da temperatura e a agressividade dos eventos climáticos, né? Então, por exemplo, você tem eventos que são episódicos, ocasionais, como a situação do El Niño, do aquecimento das águas do oceano,
é o que está acontecendo agora e que permanece, talvez até com mais intensidade, até janeiro de 2024, né? Então, isso é um fenômeno natural, sempre ocorreu, alterna com o Laninha, quer dizer, aquece as águas do oceano, e o Laninha refrigera as águas do oceano. Porém, as mudanças climáticas, elas potencializam esses eventos que são considerados episódicos, pontuais, mas são da natureza, e aí você tem efeitos muito fortes, como, por exemplo, a formação de ciclones extratropicais com a intensidade que ocorreu, né? Com a velocidade de ventos que ocorreu e com a intensidade também periódica, né? Você tem mais eventos, é mais aquecimento, mais velocidade, mais troca de massas, né? De frio e de calor. Então, infelizmente, não dá para reverter muito o que está aí. O que nós temos é que ter uma defesa civil muito preparada, uma previsão de clima muito boa, no sentido de alertar as comunidades quando esses eventos estão para acontecer. Bom, eu estou dando uma olhada aqui no monitor de secas, referente ao mês de maio de 2023. E aqui, dando uma passada aqui no mapa, a gente observa que a região mais para cima, ali perto do Triângulo Mineiro, já com ali no Triângulo Mineiro, Goiás também, ali que está mais complicada a situação. A seca por aqui no Sudeste, enfim, no nosso estado, é seca fraca, de acordo com o monitor de secas. Mas é preciso se preocupar com isso? Claro, uma das características das mudanças climáticas é exatamente essa alternância, né? Você tem períodos de frio intenso, você tem período de calor extremo, como hoje nós estamos vendo no hemisfério norte, né? Por conta justamente de um verão bastante agressivo. E nós temos também eventos ou de chuva muito intensa ou de seca, né? Então, essa intempestividade, ou seja, a agressividade climática que ocorre é justamente o que se espera por conta das mudanças climáticas, né? Então, eu me preocupo muito com a questão da secura e de episódios de secas, porque isso altera substancialmente a produção de alimentos, né? E o acesso à água, como está ocorrendo hoje no Uruguai, né? Então, são situações que devem ser objeto de estudo e a sociedade deve se preparar para esses episódios, né? Principalmente com um processo de gestão adequada dos recursos hídricos. E aí, tudo isso que você falou agora afeta ainda mais a situação que a gente vive hoje de insegurança alimentar, por exemplo, no nosso país. Sem dúvida, porque toda a questão de produção de alimentos depende da intensidade das chuvas, né? Da regularidade das chuvas. Eu queria aqui abrir um pequeno parêntese para falar da Amazônia, porque a nossa importância climática para a agricultura no Brasil, não só no Brasil, na Argentina, no Uruguai, depende muito da transposição de umidade da Amazônia. Então, cuidar da Amazônia significa cuidar da regularidade climática, da pluviometria em toda a América do Sul, né? Então, esse é um elemento importantíssimo. O Brasil tem que se voltar fortemente para a proteção da floresta amazônica. Olha, o Bucuí falou agora há pouco sobre a questão que está acontecendo no Uruguai. De repente as pessoas não sabem, mas faz um mês, né, aproximadamente, que o Uruguai declarou estado de emergência hídrica. Olha só a situação, né? E aí a gente observa essa situação e o Evandro nos lembrou aqui, nosso editor-chefe, que ontem foi Dia Mundial de Proteção das Florestas. Quão rica é a nossa floresta e precisa ser preservada, né, Bucuí? Exatamente. Nós temos 3 grandes blocos florestais ao longo do planeta, começando pela Indonésia, que está ameaçada, mas está, de certa forma, controlando o desmatamento. A massa florestal do centro da África, da bacia do Congo, né? Principalmente na República Democrática do Congo, que também está sendo objeto de desmatamento, e a Amazônia, né? E ontem, justamente, a gente constatava que no ano de 2022, nós tivemos um aumento de 10% da destruição de florestas em todo o globo, né? Seja da Amazônia, da África ou da Indonésia. Então, essa massa florestal que está aí espalhada ao longo do planeta, principalmente a massa florestal tropical,
ela tem uma importância muito grande para a refrigeração da região do Equador, da região central do planeta, né? Então, lembrar sempre da proteção das florestas é um fator importantíssimo para manter essa regularidade climática. Bocuí, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nós temos uma frente parlamentar que, inclusive, foi lançada recentemente justamente de combate, então, a essas mudanças climáticas, inclusive lançada pelo deputado Guilherme Cortes, do PSOL. Qual a importância de uma Casa de Leis estadual se debruçar sobre esse tema? São duas questões que o Legislativo pode atuar, a meu ver. A primeira delas é uma caixa de ressonância, um processo de transparência sobre as políticas públicas que vêm ocorrendo no Brasil, que necessitam ser trabalhadas. E o segundo ponto é o aprimoramento da legislação, né? Porque conforme você tem situações mais graves, muitas vezes é necessário que você passe por um aprimoramento da legislação, no sentido de que as mudanças climáticas sejam enfrentadas por instrumentos normativos mais específicos. Eu vou citar um exemplo. Nós não temos nenhuma legislação que confira à sociedade a capacidade de autorregulamentação, de auto-organização, principalmente as comunidades que são mais vulneráveis, né? Então, uma obrigatoriedade de que se mantenha uma organização dessas comunidades sujeitas a deslizamentos, a área de risco, seria fundamental nesse momento. Então, ainda há a possibilidade de nós melhorarmos o nosso arcabouço legal para que a gente tenha condições, não é, de enfrentar melhor essas situações, protegendo as comunidades, como, por exemplo, a situação do litoral norte paulista, né, dos episódios que nós sofremos. Outras questões, por exemplo, como as massas de terra do norte do estado, que formam os rabubes, né, as tempestades de terra que nós vimos aí há 2 anos atrás. Então, essas são situações muito específicas e que demandam normativas muito específicas também. Bem, nós conversamos com Carlos Bocuí. Gostaria de agradecer demais a sua presença, também seus esclarecimentos aqui no Estúdio Alesp de hoje. Presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom dia. Ótimo dia.